Se você ainda mente para si mesmo, você não despertou. E eu não estou falando de mentir para os outros. Eu estou falando daquela mentira silenciosa que você sustenta dentro da sua própria cabeça. E eu sei que isso pode incomodar, mas não é um ataque, é um convite. Porque dentro da psicanálise, a gente entende uma coisa muito séria. O ser humano, ele não erra por acaso. Ele repete. Ele repete padrões, repete escolhas, repete relações, repete dores. E o mais perigoso é que muitas vezes ele repete achando que está acertando. Isso acontece porque existe uma parte inconsciente que conduz tudo, inclusive aquilo que você diz que não quer mais viver. Então, quando a gente fala de despertar espiritual, a gente não está falando só de energia, de luz ou de consciência elevada. A gente está falando de encarar a própria estrutura psíquica, de olhar para dentro e perceber onde você está se enganando. E existem três sinais muito claros de que esse processo começou de verdade. O primeiro sinal que você apresenta quando você começa a despertar é você para de fugir de quem você é. Você começa a perceber pensamentos que você escondia até de você mesmo. Raiva, medo, inveja, julgamento, comparação, competição que não para. E aqui entra algo muito importante. Não é sobre se culpar, é sobre sustentar verdade. Porque aquilo que você nega tanto continua te governando no inconsciente. E o que é reprimido lá nunca desaparece. Pelo contrário, ele se manifesta, às vezes em forma de irritação, às vezes em forma de ansiedade, às vezes em escolhas que você nem entende por que fez. Isso tudo são sintomas. E não é só no que você fala, o seu corpo inteiro também fala. O seu olhar evita, a sua expressão denuncia, a sua energia muda. A linguagem não verbal revela aquilo que você ainda não conseguiu admitir. E o despertar, ele começa quando você tem coragem de sustentar esse encontro com você mesmo, sem máscaras, sem personagens. Esse é o primeiro sinal, tá? Qual é o segundo sinal de uma pessoa que está começando a despertar? Estamos falando de três aqui. Este é o segundo sinal. O segundo é que você entra em crise. E aqui eu preciso te dizer com muita honestidade: isso não é um problema, tá? Isso é estrutura sendo reorganizada. Você começa a perceber que não se encaixa mais em certos lugares, que certas conversas já te cansam, que certas relações já não fazem mais o menor sentido. Isso não é soberba, isso é consciência que você está adquirindo. Consciência. Mas ao mesmo tempo, isso pode gerar angústia, porque você ainda não construiu totalmente quem você é, mas já não consegue mais sustentar quem você era. E na psicanálise a gente vê muito isso. O sujeito no meio de uma travessia, sem conseguir voltar e ainda sem saber exatamente como avançar. E é aqui que muita gente tenta, ó, fugir.
tenta se distrair, se anestesiar. Mas quem sustenta esse processo, gente, amadurece inevitavelmente. E aí vem o terceiro sinal, que é o mais transformador de todos. Você assume responsabilidade por si mesmo. Você começa a perceber que não é o outro que te faz sentir, que te faz sofrer. Você começa a perceber que é você mesmo que responde. Que aquilo que te afeta revela algo em você. E isso muda completamente a forma como você vive. Porque aí você sai da repetição inconsciente e começa a acessar escolha. Você deixa de reagir no automático e começa a se observar. Você se posiciona mais, se respeita mais, depende menos de validação. E isso não te afasta da vida. Isso te aproxima de quem você é realmente. E deixa eu te dizer uma coisa com muito respeito. Despertar espiritual não é sobre se tornar perfeito. É sobre se tornar consciente. 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 Consciente das suas repetições, das suas sombras, dos seus mecanismos. E principalmente, gente, da verdade que existe em você. E esse processo, ele não precisa ser solitário. Porque quando você começa a se olhar de verdade, você também percebe o quanto sozinho você pode continuar girando nos mesmos lugares. Se esse vídeo fez sentido para você, talvez você já esteja nesse processo. E a pergunta agora não é mais se você despertou. A pergunta é: o quanto você está disposto a se enxergar sem fugir? Me conta aqui nos comentários qual desses sinais mais te atravessou. E se você quer continuar aprofundando aqui esse nível de consciência, fica por aqui, porque aqui a gente não sustenta personagens, a gente sustenta a verdade.